Fala galerinha, belezinha, tranquilinho? Legal, aqui quem fala é o professor Robson e hoje nós vamos ter aqui uma aulinha de ligações químicas, tá? Antes da gente entrar aqui no conteúdo próprio de ligações químicas, ver os tipos de ligação química, é necessário vocês terem um conhecimentinho aqui anterior, tá? Que é a estabilidade do gás nobre, tá? O gás nobre são os únicos elementos, então ó, lembrando aqui, vou colocar para vocês a tabela periódica aqui. Os gases nobres são esses carinhas que ficam aqui, ó, nessa última coluna, no grupo 18 da tabela periódica, tá? Lembrando que essa tabela aqui não é uma tabela atualizada, hoje nós temos até o 118 aqui, então nós temos mais um gás nobre aqui, tá? Então, esses elementos que ficam aqui no grupo 18, tá? Eles são os gases nobres e eles têm uma estabilidade, são considerados os elementos mais estáveis da natureza. Por que eles são considerados assim? Porque eles são os únicos elementos que eles são encontrados de forma isolada. Os demais todos estão formando ligações químicas para formar uma determinada substância, né? Mas os gases nobres eles não estão fazendo ligação química, eles são estáveis sozinhos, tá? Para a gente entender um pouquinho da estabilidade dele, né, a gente vai ver aqui um pouquinho da configuração eletrônica de cada gás nobre, tá? Para isso eu vou colocar aqui, ó, tá? Vou colocar aqui do ladinho a configuração dos gases nobres. Tá? Então aqui, ó, nós temos o gás nobre, nós temos aqui o hélio, nós temos o neônio, também temos o argônio, temos também o criptônio, depois do criptônio nós temos o xenônio, depois nós temos aqui o radônio, e eu vou parar aqui no radônio aqui, que já é o suficiente para vocês entenderem o que eu quero mostrar para vocês aqui sobre a configuração deles, tá? Lembrando que o número atômico aqui do hélio é o número 2, do neônio é 10, do argônio é 18, do criptônio ele é o 36, do xenônio ele é o 54 e do radônio ele é o 86. Beleza? Se a gente fizer a distribuição eletrônica desses elétrons desses gases nobres, a gente vai chegar no seguinte aqui, ó. O hélio, por exemplo, só tem 2 elétrons, né? Olha só, coloquei aqui, ó, o número atômico 2, não tem carga nenhuma. Se não tem carga nenhuma, significa que o número atômico, que é a quantidade de prótons, é a mesma quantidade de elétrons. Então, se ele tem número atômico 2, significa que ele tem 2 elétrons, beleza? Então, a distribuição eletrônica do hélio ficaria assim, ó, 1s2, beleza? Distribuir. O neônio ele ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, tá? 10 elétrons, 2, 4, 10. O argônio ele tem 18, tá? Então é aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Beleza? Se eu fazer a distribuição do criptônio, ele já vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Beleza? Se eu for fazer aqui, ó, do xenônio, eu nem vou fazer, mas daqui a pouco eu vou mostrar o finalzinho da configuração eletrônica aqui do xenônio e também aqui do radônio, tá ok? Mas olha só, aqui eu quero que vocês reparem aqui, ó, já de início. Com exceção do hélio, se a gente for olhar os níveis de valência de todos os gases nobres, tá? Todos os gases nobres, com exceção do hélio, a gente vai ver que ele tem 8 elétrons no nível de valência. Então, olha só o neônio aqui, ó. O nível de valência dele é o nível 2, beleza? O nível mais externo lá do neônio é o nível 2. Se eu for contar a quantidade de elétrons que tem no nível de valência do neônio, eu vou ter aqui, ó, 2 elétrons, com mais 6 aqui, eu tenho 8 elétrons. Beleza? Agora vamos olhar aqui para o argônio. No argônio,
o nível de valência dele vai ser o nível 3. Tá? Então, ó, nível 3. E no nível 3, eu tenho aqui, ó, no subnível S, 2 elétrons, e no subnível P eu tenho mais 6. Somando aqui, ó, toda essa quantidade de elétrons no nível de valência do argônio, eu vou ter aqui, ó, 2 com 6, 8 elétrons. Tá? Agora vamos olhar aqui para o criptônio. O criptônio, o nível de valência dele, então aquele nível mais externo, é o nível 4. Beleza? Nível 4. Nível 4 é o nível mais externo dele. Esse vai ser o nível de valência, beleza? Então, se eu for contar aqui a quantidade de elétrons que tem no nível de valência também do criptônio, eu vou ter 2 elétrons aqui, ó, no subnível S, no quarto nível de energia, né? E no subnível P, também aqui no quarto nível de energia, eu tenho mais 6. Então, contando o total de elétrons aqui no nível de energia do criptônio, eu também vou ter 8 elétrons. Beleza? Se você fizer aí a distribuição eletrônica do xenônio e do radônio, vocês vão ver que o nível de energia mais longe ali do núcleo, né? A nossa camada de valência, o nosso nível de valência, o que vocês vão encontrar aqui no xenônio, vai ser o 5. Tá? E vocês vão encontrar lá 5s2 e o 5p6. E aqui nesse último elemento, no radônio, também. Ele vai terminar assim, ó, com 6s2 e vai ter lá também o 6p6. Tá? Esses vão ser o nível de valência aqui desses dois elementos. Se vocês forem contar lá também a quantidade de elétrons que tem nesse nível de valência, tanto no xenônio vai ser 8 elétrons, quanto no radônio também vai ser 8 elétrons. Então, olha só, repare que na configuração eletrônica, com exceção do hélio, tá? Olhando aqui para baixo, ó, do neônio para baixo, todos eles têm 8 elétrons no nível de valência. E isso daqui ele é utilizado como argumento para a estabilidade dos gases nobres. Tá? Eles são encontrados de forma isolada na natureza, porque a configuração eletrônica deles, né, de acordo com a configuração eletrônica deles, deixa esses elementos estáveis de uma forma que ele não precisa se ligar com outro elemento para ficar estável. Beleza? Então, só lembrando aqui, ó, que o hélio, ele só precisa de 2 elétrons para ficar estável. Tá? E através disso, foi criado aqui então a regra, né, do octeto. Então, vamos escrever aqui, ó. A regra do... não só octeto, né? Dueto também, porque ele se estabiliza com 2 elétrons. Então aqui, ó, vou colocar assim, ó, dueto barra octeto. Beleza? Então o que diz a regra do octeto, a regra do dueto? Que assim, ó, um elemento, ele vai perder ou ele vai ganhar elétrons, ou ele vai compartilhar elétrons, de forma que um elemento ele vai ter a configuração de um gás nobre, e quando ele atingir essa configuração de um gás nobre, ele vai ficar estável. Só que essa perca de elétrons, esse ganho de elétrons, esse compartilhamento de elétrons, ele não é feito do nada, né? Ele precisa de um outro elemento para ele doar. Então, se um átomo ele quer atingir a estabilidade, né? Ele vai precisar de um outro átomo que queira também atingir a estabilidade, um doa e o outro recebe, né? Ou eles compartilham esses elétrons de forma que eles têm essa configuração aqui então de um gás nobre. Então olha só, repare que se o elemento ele tem 2 níveis de energia ou mais, ele vai precisar de 8 elétrons para ficar estável, tá? Mas se o elemento ele só tem 1 nível de energia, ele não precisa de 8 elétrons para ficar estável, mas sim 2 elétrons, beleza? Então aqui vem a regra do dueto do octeto. Então todo elemento ele vai perder ou ele vai ganhar elétrons, ou vão compartilhar elétrons, de modo que tenha essa configuração eletrônica de um gás nobre, beleza? Vamos pegar aqui uns exemplos para vocês, tá? Vou pegar um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu pegar o elemento lítio, o lítio ele tem o número atômico 3, beleza? Então, ele eletricamente neutro, né, ficaria com a distribuição eletrônica da seguinte forma, ó, 1s2, 2s1. Tá? Eu distribuí esses 3 elétrons dele. Agora eu vou pegar um outro elemento aqui. Vou pegar aqui o magnésio, por exemplo. Magnésio. Tá? O magnésio. O magnésio ele tem um número atômico 12.
Tá? Então a distribuição dele ficaria assim, ó, 1s2, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui, ó, 2s2, 2p6, 3s2. Distribuir aqui 12 elétrons do magnésio. Se eu pegar, por exemplo, o flúor, ele tem o número atômico 9, tá? Ele tem o número atômico 9. Então, a distribuição eletrônica dele ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p, 2, 4, aqui, mais 5. Beleza, fiz a distribuição eletrônica deles aqui. Então, repare uma coisa. No nível de valência aqui, ó, do lítio, ele só tem um elétron, porque esse daqui, ó, é o nível de valência dele, nível 2. Ele só tem um elétron, beleza? No magnésio, o nível de valência dele é o nível 3. E no nível 3 ele tem aqui, ó, 2 elétrons. No flúor, o nível de valência dele é o nível 2, tá? E no nível 2 ele tem aqui, ó, o subnível S e também tem o subnível P. Somando a quantidade total aqui de elétrons no subnível 2 do flúor, ele vai ter 7 elétrons. Então ele tem 2 aqui, com mais 5 ele tem 7 elétrons, tá? O que acontece, gente? Olha só, uma setinha que eu vou dar aqui para vocês, tá? Quando um elemento ele termina com de 1 a 3 elétrons no nível de valência, tá? De 1 a 3 elétrons no nível de valência, ele tende a perder elétrons, tá? Ele tende a perder elétrons para ficar estável, beleza? Então, se ele termina lá com um elétron, ele vai perder esse um elétron dele para ele ficar estável. Se ele termina com 2, ele vai perder esses 2 para ficar estável. Se ele termina com 3, ele vai perder esses 3 para ficar estável. Tá? Lembrando que a estabilidade ele atinge quando ele tem configuração eletrônica de um gás nobre. Tá? Se um elemento ele terminar de 5 a 7 elétrons no nível de valência, ele vai ter uma tendência aqui, ó, de ganhar elétrons, vai ganhar elétrons para ficar estável. Então, olha só, seguindo a regra do octeto, ele tem que ter 8 elétrons para ficar estável. Então, se ele terminou com 5, ele vai ganhar mais 3 para ficar estável. Se ele terminou com 6, ele vai ganhar mais 2. Se ele terminou com 7, ele vai ganhar mais 1. Beleza? Ah, professor, e se ele terminar com 4? Bom, se ele terminar com 4, daí depende, tá? Tem hora que ele vai doar, tem hora que ele vai ganhar, tem hora que ele vai compartilhar. Então, não foque no 4, vai de 1 a 3 e de 5 a 7, beleza? Se ele terminou de 1 a 3, ele vai perder elétrons para ficar estável e vai ter uma configuração eletrônica igual do gás nobre. E se terminou de 5 a 7, ele vai ganhar elétrons para ter aquela configuração eletrônica de um gás nobre, beleza? Então, vamos ali de novo para o nosso elementinho lítio ali, ó. O lítio ele terminou com um elétron, tá? Se ele terminou com um elétron, a tendência dele vai ser perder esse elétron para ficar estável, tá? Então, olha só, o lítio, quando ele perde um elétron, né? Vamos ver se ele vai ficar com configuração eletrônica de um gás nobre. Se ele perder um elétron, então o lítio perdeu um elétron, fica com uma carguinha positiva, número atômico não muda, né? Se mudar o número atômico, muda o elemento, então só muda a carga dele, beleza? E a configuração eletrônica do lítio, que tinha 3 elétrons e perdeu 1, né? Então só tem 2 elétrons, ficaria com a distribuição assim, ó, 1s2. Consegue perceber que o lítio com carga mais, ele fica com configuração eletrônica igual de um gás nobre? Ó, igual do hélio, 1s2. Então o lítio, perdendo um elétron, ele fica com a configuração eletrônica igual de um gás nobre, tá? Vamos olhar aqui para o magnésio. O magnésio, ele tem 2 elétrons no nível de valência. Então a tendência dele vai ser perder esses 2 elétrons no nível de valência para ficar estável. Vamos ver como que ficaria a configuração eletrônica do magnésio quando ele perde 2 elétrons, né? Então eu vou escrever aqui embaixo aqui, ó. O magnésio, beleza? O número atômico dele é 12. Quando ele perde 2 elétrons, ele fica com a carga 2+. Beleza? Ele tinha 12, perdeu 2, agora ele vai ficar com 10 elétrons. Então a configuração eletrônica dos 10 elétrons aqui, ó, do Mg2+, ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Então reparem que na configuração eletrônica, quando ele perde 2 elétrons, fica igual à configuração aqui do neônio,
tá? Então ficou com a configuração eletrônica igual de um gás nobre. Então você vai encontrar o magnésio estável quando ele perde 2 elétrons. Agora vamos lá para o flúor. O flúor, ele tem 7 elétrons no nível de valência, tá? Então, como ele tem 7, ó, a tendência dele vai ser ganhar para completar 8. Se ele tem 7, quantos elétrons, né? Quantos elétrons ele precisa ganhar para completar 8? Se ele tem 7, ele precisa ganhar apenas mais 1 para completar 8. Então o flúor, quando ele ganha um elétron, vamos desenhar ele aqui, ó. Flúor, ele tem um número atômico 9, beleza? Ganhou um elétron e vai ficar com uma carguinha negativa, beleza? Ganhou um elétron. Então ele tinha 9, se ele ganhou um elétron, agora ele tem 10. Como que ficaria a configuração eletrônica do flúor? Ficaria assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Então repare, ó, o flúor ganhando um elétron é a mesma coisa, que fica com configuração eletrônica igual do que um magnésio perdendo 2 elétrons. Então aqui, ó, eles atingem a sua estabilidade, beleza? Então guarde isso aí no coração de vocês, tá? Se um elemento ele termina de 1 a 3 elétrons, a tendência é perder. Se ele termina de 5 a 7, a tendência dele é ganhar. Se ele termina com 4, daí depende, tá? Pode ser que ele doe, pode ser que ele ganhe, pode ser que ele compartilhe. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Mas, novamente, um elemento ele não vai perder ou ele vai ganhar esses elétrons pro nada, né? Pro além, sei lá, pro Thanos. Não vai ser assim. Ele vai perder para um outro elemento, tá? E aí a gente começa a introduzir aqui as ligações químicas, tá? E a primeira ligação química que eu quero falar com vocês, que está totalmente relacionada a essa perca e esse ganho de elétrons, é a ligação iônica, tá? Então deixa eu escrever aqui, ó, ligação iônica. Então olha só, a ligação iônica é uma ligação que forma íons. Consegue perceber isso? Ligação iônica é uma ligação que forma íons. Beleza? Então, para acontecer uma ligação iônica, tem que formar íons. Um tem que estar perdendo um elétron, o outro tem que estar ganhando, tá? Para acontecer uma ligação iônica, eu vou precisar que um metal, ele se liga a um metal. Tá? Então, lembra lá da tabelinha periódica? Vamos lá de novo. Vou colocar aqui para vocês. Tá? Esses carinhas que estão nessa região aqui, ó, da tabela periódica, tá? Esses são os ametais. O resto todo da tabela periódica são metais, beleza? Então, se eu tenho um metal se ligando com um ametal, eu vou ter uma ligação iônica, beleza? Se eu tenho um metal ligando com um ametal, eu vou ter uma ligação iônica, beleza? Então, olha só. Vamos começar com um exemplo aqui para vocês terem uma noção de como que acontece isso. Se eu pegar lá deixa eu ver aqui, vamos pegar o sódio, né? Acho que todas as minhas aulas estou dando um exemplo aqui com o sódio. O sódio ele tem um número atômico 11, a configuração eletrônica dele ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, beleza? Essa daqui é a configuração eletrônica do sódio. Se eu pegar um outro elemento, então esse daqui é um metal, beleza? Tá lá na família 1A, tá lá no grupo 1, ele é um metal, tranquilo? Vou pegar um ametal aqui agora, vou pegar o cloro, tá? O cloro, ele é um ametal. O cloro, ele tem o número atômico 17. Configuração eletrônica dele fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Beleza? Então eu fiz aqui a distribuição eletrônica tanto do sódio quanto do cloro, tá? Bom, olha só, repare aqui, ó, que o nível de valência do sódio é o nível 3. E no nível 3 ele tem aqui, ó, um elétron, beleza? Enquanto que no cloro, o nível de valência, que também é o nível 3, ele tem 7 elétrons. 2 aqui no subnível S e mais 5 aqui no subnível P, beleza? Então olha só. O que acontece? Naquela regrinha que eu falei ali para vocês. Com sódio, né, vou desenhar ele aqui do lado.
o sódio, ele está lá com o seu elétron de valência, tá? Vou colocar o seu elétron de valência aqui, ó, como se fosse uma bolinha. Só estou representando esse um aqui, os outros eu não estou representando não. Só o elétron de valência dele. O Na com o seu elétron ali, beleza? Tá ali com um elétron. E nós temos ali do lado, o cloro com todos aqueles elétrons lá no seu nível de valência. Todos aqueles elétrons são 7 elétrons, tá? Então eu vou desenhar esses 7 elétrons aqui, ó, como 7 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tranquilão aqui? Então, ó, só desenhei o sódio com seu elétron de valência e o cloro com os 7 elétrons que tem no nível de valência dele. Tranquilo? Seguindo ali aquela informação que eu dei para vocês ali em cima. Aqueles que terminam de 1 a 3 elétrons, a tendência vai ser perder elétrons. Então, se o sódio ele termina aqui com um elétron só, a tendência dele vai ser perder esse elétron para ficar estável. Agora, olha o cloro. O cloro ele tem 7. Tá? Se ele tem 7, a tendência dele vai ser ganhar elétrons para ficar estável. Então, lá, para completar o octeto, para completar os 8 elétrons no nível de valência, o que o cloro ele tende a ganhar aqui? Apenas um elétron. Então, olha só, o sódio está querendo doar esse um elétron aqui, enquanto o cloro ele quer receber um elétron. O que vai acontecer? Vai acontecer a transferência de elétrons, né? Então, esse elétron que está aqui no sódio, ele vai ser transferido para o cloro, tá? Então, olha só, quando o sódio ele transfere esse elétron para o cloro, ele vai ficar aqui, ó, com uma carguinha positiva, tá? Ficou com uma carguinha positiva porque ele perdeu um elétron, tá? Enquanto o cloro com seus 7 elétrons, normal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora ganhou mais esse elétron aqui, ó, do sódio, então ele tem 8 elétrons. Beleza? Como ele ganhou um elétron, agora ele está com uma carguinha negativa. Tá? Ganhou um elétron, está com uma carguinha negativa. Isso daqui normalmente a gente representa assim, ó. Olha só, isso daqui já é uma forma de representação de uma ligação química. Tá? Então vou colocar aqui, ó, esse que está ganhando, eu vou colocar entre colchetes. Beleza? E essa forma de representação aqui, ó, de ligação química, que eu mostrei aqui que um perdeu e o outro ganhou, mostrando os elétrons aqui. Essa daqui, ó, é a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis. Tá? Isso daqui é uma forma de representar uma ligação química, onde eu mostro os elétrons, mostro as carguinhas ali e tudo mais. Então aqui, ó, forma eletrônica. Eu posso representar isso daqui, ó, sem mostrar esses elétrons aí que eu desenhei, tá? Só que, ó, o Na+ e o Cl-, tá? Na+, Cl-. Isso daqui também é uma forma de representar essa ligação química, tá? Que eu chamo de fórmula iônica. Então, na fórmula iônica, eu mostro os íons, né, que foram formados, o Na+ e o Cl-. Ou eu posso mostrar sem carga nenhuma, tá? Só aqui, ó, o NaCl, que é uma forma que a gente está mais acostumadinho de ver, né? Esse daqui é a fórmula molecular. Belezinha, gente? Então, olha só, isso daqui é uma ligação química iônica. Eu tenho um metal, tem um que está querendo doar elétron, tem outro que está querendo receber elétron, tá? Ocorre essa transferência de elétron e essa interação de transferência de elétron, eu vou formar uma substância. Nesse caso aqui, eu formei o NaCl. O NaCl é chamado de cloreto de sódio. O cloreto de sódio é aquele sal que é utilizado na cozinha, beleza? Beleza, então. E, assim, a ligação iônica, ela não tem só essa definição, tá? De metal com a metal. Eu posso ter aqui também, olha só, eu posso ter aqui também a ligação entre um metal e o hidrogênio, tá? A ligação entre o metal e o hidrogênio também caracteriza uma ligação iônica. E uma outra classificação para a ligação iônica é através da sua diferença de eletronegatividade. Beleza?
Isso daqui, quem fez essa definição foi Linus Pauling, aquele mesmo que fez aquele diagrama que a gente faz toda a distribuição eletrônica, tá? E, de acordo com Linus Pauling, tá, é caracterizado a ligação iônica quando ele tem essa diferença de eletronegatividade maior ou igual a 1,7. Tá? Então, todo elemento ele tem um valorzinho de eletronegatividade. E se a gente calcular essa diferença de eletronegatividade, se for um valor maior ou igual a 1,7, eu vou caracterizar então esse elemento, essa ligação química como uma ligação iônica. Tá? Então olha só, já que a gente falou ali do cloreto de sódio, quero mostrar para vocês dessa forma aqui, né, como que a gente representa com esses valores, tá? Se você for numa tabela periódica aí um pouco mais, que tem bastante informação aí, né, você vai pegar lá qual que é o valor da eletronegatividade dos elementos, tá? E você vai ver lá, por exemplo, que o sódio ele tem a eletronegatividade dele igual a 0,9. Tá? Enquanto que o cloro, ele tem a eletronegatividade dele igual a 3,1. Tranquilo? Então, se eu for fazer a diferença aqui de eletronegatividade, ó, diferença de eletronegatividade, eu vou pegar ali o valor maior menos o valor menor, então 3,1 menos o 0,9, né? Então aqui, ó, 3,1 menos o 0,9. Eu vou verificar aqui, ó, que esse valor vai ser igual a 2,2. Tá? Então, a diferença de eletronegatividade entre o cloro e o sódio é 2,2. Reparem que é um valor maior que 1,7. Então, essa ligação química é caracterizada como uma ligação iônica de acordo com o Linus Pauling. Tranquilo, gente? Até aqui? Conseguiram entender isso daqui? Então, se não se preocupem em ter que decorar, em ter que saber todos os valores de eletronegatividade, isso daí é se for cobrado numa prova, eles vão dar esse valor para vocês, tá? Só quero mostrar aqui então mais um exemplo para vocês, tá? Vamos pegar aqui, nós tínhamos visto na outra folha ali o magnésio, deixa eu ver, vamos fazer uma ligação aqui com o magnésio, tá? Que tem o número atômico 12. Então a gente sabe já que a configuração eletrônica dele é assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tá? E vamos fazer a ligação dele com o cloro, que tem o número atômico 17. A gente já sabe que a configuração eletrônica do cloro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Beleza? Então, olha só, reparem que o magnésio ele tem aqui, ó, no seu nível de valência ele tem 2 elétrons, enquanto que o cloro, a gente já viu na outra ligação ali que ele tem 7 elétrons. Então, reparem que o magnésio ele vai tender a perder esses 2 elétrons para ficar estável, enquanto que o cloro ele vai ganhar 1 elétron para ficar estável. Tá? Então, a gente vai ver aqui como que ficaria essa ligação entre o magnésio e o cloro. Beleza? Então, vamos lá. Magnésio, vou desenhar aqui o magnésio com seus 2 elétrons lá do nível de valência. Tá? E do ladinho aqui eu vou desenhar o cloro, e o cloro com seus 7 elétrons no nível de valência. Tá? Então, repare o seguinte aqui, ó. O magnésio ele consegue doar esse elétron aqui para o cloro. Beleza? E o cloro, recebendo esse único elétron aqui, ele já está estável. Ele só precisa de mais um elétron para ficar estável. Então ele recebeu isso daqui e já está estável. E repare que o magnésio ainda não está estável, porque ele precisa perder 2 para ter aquela configuração eletrônica de um gás nobre. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Vai vir um outro cloro, tá? Com mais seus 7 elétrons no nível de valência. 7 elétrons de nível de valência. E esse segundo cloro aqui, ó, ele vai receber esse elétron ali do magnésio. Beleza? Aí sim, ó, repare que o magnésio perdeu 2 elétrons, ficou estável. Cada cloro ganhou um elétron. Desculpa. Ganhou um elétron, cada cloro ficou estável. Tá? Como que a gente vai fazer a representação aqui, ó, das fórmulas eletrônicas, né,
iônicas e a molecular aqui, ó. Vai ser da seguinte forma. Vou desenhar aqui do ladinho aqui, ó. Então olha só, o magnésio perdeu 2 elétrons, então ele fica com a carga 2+. Tranquilo? Vou desenhar aqui do lado, tá? Lembra lá que a gente coloca entre colchetes, tá? O cloro, tá? E o cloro, ele já tinha seus 7 elétrons, tá? Ganhou um elétron lá do magnésio, ficou com uma carga negativa. Só que repare que nós temos 2 cloros aqui. Quando a gente tem 2 de um mesmo elemento, eu coloco um número aqui do ladinho, ó. Número 2, beleza? Então isso daqui representa que eu tenho 2 cloros, cada um com carga negativa. Tá? Então aqui a gente tem a fórmula eletrônica, né? A fórmula de Lewis. Fórmula iônica dele. Então eu tenho aqui, ó, magnésio, 2+, e eu tenho cloro, 2, né? Tenho 2 cloros com carga negativa. Pronto, fórmula iônica. Fórmula molecular, como que ficaria? Ficaria assim, ó. MgCl2. Tranquilo? O nome desse carinha aqui é o cloreto de magnésio. Tranquilo, gente? Conseguiram entender isso aqui? Então, olha só. Tem uma forma mais rápida da gente conseguir ter essas informações aqui, que não precisa de distribuição eletrônica, né? Não precisa fazer toda essa situação, não precisa fazer esse mecanismo todo aqui não, tá? Olha só, vou puxar a tabelinha periódica aqui para nós novamente. Galera, vamos falar aqui, lembra lá dos nossos elementos representativos? Vamos falar um pouquinho deles aqui, ó. Elementos representativos é aqueles que estão na família A, tá? Então na família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, beleza? A gente não vai incluir aqui os gases nobres, porque os gases nobres não vai estar fazendo parte dessas ligações, tá? Não faz ligação com outra coisa. Então olha só, esses carinhas aqui, ó, que está no grupo 1A, na família 1A, tá? Esses todos aqui, eles têm um elétron no seu nível de valência. Então, olha só, agora há pouco a gente viu ali, ó, o exemplo do sódio, né? Então, vou puxar aqui a folhinha pra gente que é do sódio. Ó, o sódio, ele tem um elétron no nível de valência. Onde que está o sódio? Ele está aqui, ó, na família 1A. Todos esses carinhas aqui, ó, ele só tem um elétron. O outro que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco foi o lítio, não foi? E o lítio, ele tinha um elétron também. Olha onde está o lítio aqui, ó. Beleza? Grupo 1A. Então, assim, ó, todos esses elementos que estão no grupo, na família 1A, eles têm um elétron no seu nível de valência. Todos esses que estão na família 2A, ele tem 2 elétrons no seu nível de valência, tá? Você pode fazer uma distribuição eletrônica aí e conferir cada um deles, né? Todos esses que estão na família 3A tem 3 elétrons, na família 4A tem 4 elétrons, na família 5A tem 5 elétrons, aqui ó, na família 6A tem 6 elétrons e na família 7A tem 7 elétrons no seu nível de valência, tá? Então a gente já consegue fazer diretão a todo aquele mecanismo ali, ó, sem precisar fazer a distribuição eletrônica, tá? Então olha só, vou pegar aqui, ó, vamos ver como que ficaria, por exemplo, a ligação química do cálcio, ó, o cálcio. Beleza? O cálcio, a gente está vendo que ele está aqui, ó, na família 2A com o bromo. Tá? Como que ficaria a ligação química do cálcio com o bromo? E a gente sabe que o bromo está na família 7A, ou seja, ele tem 7 elétrons no seu nível de valência. Tá? Então, vamos fazer essa representação ali toda. Ó, olha só. O cálcio, se ele está na família 2A, a gente sabe que ele tem 2 elétrons no seu nível de valência. Se ele tem 2 elétrons no seu nível de valência, tem 2 elétrons no seu nível de valência, a tendência dele vai ser perder esses 2 elétrons para ficar estável. Tranquilo? O bromo, ele está lá na família 7A. Se ele está na família 7A, significa que ele tem 7 elétrons no seu nível de valência. Tá? Então, se ele tem 7 elétrons no seu nível de valência, a tendência dele vai ser ganhar um elétron para ficar estável. Então eu já consigo direto aqui, ó, colocar ele na sua forma iônica, tá? Então olha só, o cálcio estável já, ó, vai estar com uma carguinha 2+. Enquanto que o bromo, né, ele estável, ele vai ter que ganhar um elétron para ter o octeto, né, para ter 8. Então vai ficar aqui, ó, com a carguinha 1-, tá? Coloquei um ali só para ficar mais fácil da gente, pra vocês entenderem o que eu estou querendo falar aqui. Como que eu vou saber qual que vai ser a fórmula,
tá? Molecular dessa ligação aqui, ó, tá? Entre o cálcio e o bromo. Eu vou pegar esse valor que está aqui, tá? Do cálcio, e eu vou colocar aqui, ó, na quantidade do bromo. E esse daqui, ó, eu vou colocar na quantidade do cálcio. Beleza? Então a fórmula molecular da ligação entre o Ca e o Br ficaria assim, ó. Ca, quando eu tenho o número 1 eu não preciso representar, Br2. E aqui eu tenho o brometo de cálcio. Tranquilo, gente? Isso daqui, ó, vocês podem pegar, existe uma tabelinha de cátions e ânions, tá? De cátions e ânions, e você pode pegar qualquer elemento, qualquer cátion e qualquer ânion, cruzar essas cargas dele que você vai ter a fórmula, tá? Então, olha só fugindo um pouco isso daqui, que a gente está vendo só um elemento com um elemento, mas se vocês forem lá, por exemplo, na tabelinha de cátions e ânions, você vai ver... deixa eu ver aqui, ó, o sulfato, né? O sulfato ele é assim, ó. SO4, 2-. E eu posso ligar o sulfato no cálcio, tá? Se você for lá na tabelinha de cátions e ânions, você vai ver que o cálcio ele vai ter a carguinha a mais, tá? O cálcio ele tá lá na família 1A e é por isso que ele tem a carguinha a mais. Então, como que ficaria a ligação entre o cálcio e o sulfato? Pego a carguinha aqui, ó, do sulfato, coloco embaixo do cálcio, então ficaria aqui, ó, K2. Como aqui é 1, eu não preciso representar aqui do lado, só coloco aqui, ó, o SO4. Tá? Formei um sal aqui, que é o sulfato de potássio. Beleza? Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido isso daí. Mas se liga aqui, ó, na ligação iônica, ainda sobre ligação iônica, se liga numa coisinha aqui, ó, que são exceções, tá? Então, algumas exceções aqui para vocês vão provavelmente numa provinha aí mais específica vão querer cobrar isso daqui, vão querer enganar vocês, tá? Então tem alguns carinhas, por exemplo, olha só, o BeH2. Então olha só, tem a ligação aqui entre um metal e o hidrogênio, tranquilo? Temos aqui também o AlCl3, que é a ligação entre um metal e um ametal. Tá? E ainda temos o HF. Cara, se liga nisso daqui. Eles parecem ser ligação iônica, mas não são. Anote isso no caderninho de vocês. Olha só, essas daqui são exceções, tá ok? Então esses daqui, ó, fazem ligações covalente. Tá? Eles fazem ligações covalentes, tá? Parecem ser iônica, mas são covalentes. Então se liga nessa exceção aqui, tá? Deixa anotadinha aí, ó, para que vocês não caiam em uma pegadinha, tá? Aluno do Enfoca não cai em pegadinha não, sabe de tudo. Característica desses carinhas aqui, tá? As características dos desses elementos que são formados por ligação iônica, tá? Entre então um metal e um ametal, com exceção daqueles carinhas ali, tá? Vamos lá. Eles em condições normais, então primeira característica, nas condições ambientais, eles são sólidos, beleza? Eles são sólidos, eles são duros, tá? Eles são duros e eles são quebradiços. Olha só que loucura isso, cara. Nossa, professor, não entendi essa parte não. Então vamos lá. Então, ó, nas condições normais,
Eles são sólidos, né? A gente sabe isso daí, né? Sabe o que é um sólido? Sólido, né? Eles são duros e quebradiços. Mas como que ele pode ser duro e quebradiço? Porque assim, ó, são propriedades diferentes, beleza? O que é a dureza? A dureza é a resistência ao risco. Tranquilo? É a resistência ao risco. Então, por exemplo, se eu pegar. Deixa eu pensar aqui. Se eu pegar um pedacinho de ferro, vamos lá, peguei uma barrinha de ferro e eu passar em vidro, eu vou riscar esse vidro, tá? Isso daí significa que a minha barra de ferro, né, ele é mais duro do que o vidro, por isso que riscou o vidro. Tá? Então a dureza está relacionada a isso daí, ao risco, eu riscar alguma coisa. Tá? É um material, ele remover partículas de um outro material. Tá? Enquanto que quebradiço está relacionado ao choque, é ir lá e bater, né? Fazer lá um movimento mecânico, né? Um choque mecânico e aquele objeto ele quebrar. Tá? Isso está relacionado a ser quebradiço. Então olha só, duro, riscar, beleza? Quebradiço está relacionado a choques mecânicos. Cara, se liga nisso daí. Tá? Então, olha só. Vou deixar até uma questãozinha aqui para vocês comentarem aí, ó, quem está assistindo o vídeo, já estamos em 40 minutos passados já. Fazer um comentário aí no nosso vídeo. Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês e vocês respondem para mim. Entre o papel, olha só, entre o papel e o grafite, tá? Entre o papel e o grafite, qual é o mais duro? E o porquê? Responda aí no vídeo aí, tá? Responda aí no vídeo. Dá um pause aí, dá sua respostinha, depois você continua a aulinha aqui, tá? Pronto? Tá. Uma segunda característica aqui, ó, dessas substâncias que são formadas através da ligação iônica, tá? Eles têm ponto de fusão, beleza? Tem ponto de fusão e também tem o ponto de ebulição. Então lembra lá, ponto de fusão, aquela temperatura que uma substância ela sai do seu estado sólido e vai para o estado líquido. E ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância sai do seu estado líquido e ele vai para o seu estado gasoso. Então, ponto de fusão e o ponto de ebulição dessas substâncias que são formadas por ligação iônica são extremamente altas. Beleza? É ponto, né? Então é altos, né? Então ponto de fusão e ponto de ebulição altos, tranquilo? Uma terceira característica, vou colocar aqui, ó, terceira característica dessas substâncias que são formadas através da ligação iônica, eles formam cristais, né? Formam retículo cristalino. Olha só, vamos fazer mais bonitinho aqui, ó, retículo cristalino. Beleza? Formam retículo cristalino. Né? São também, olha só, mais uma característica aqui, ó. São bons condutores, tá? São bons condutores de eletricidade. Tranquilo? E aqui, gente, ó, olha só, quero fazer um esqueminha para vocês, tá? A gente pode encontrar essa substância no seu estado sólido, tá? No seu estado líquido, e a gente pode encontrar eles também na sua forma aquosa. Nossa, professor, qual que é a diferença de líquido para aquoso? Líquido, eu atingi lá o seu ponto de fusão. Tá? Então, olha só, o líquido ele atingiu seu ponto de fusão, saiu do sólido e se tornou um líquido. Tá? O aquoso, eu misturei essa substância com água. Conseguiram notar a diferença aqui do líquido para o aquoso? Tá? Quando essa substância está no seu estado sólido, eles não são bons condutores de eletricidade. Tá? Então, se eu pegar lá o sal de cozinha e jogar a eletricidade dele, ele não vai ser um bom condutor, beleza? Mas se eu pegar o sal de cozinha e atingir lá o ponto de fusão do sal de cozinha, transformei ele em um líquido, tá? Deixei ele na sua forma líquida, aí sim, olha só, ele vai ser um bom condutor de eletricidade.
Ou se eu pegar o sal de cozinha e diluir ele na água, então fiz dele uma substância aquosa, ele também vai ser um bom condutor de eletricidade. Tranquilo, gente? Então, olha só, substâncias formadas por ligação iônica vai ser boas condutoras de eletricidade quando estão na sua forma líquida, tá? Ou quando está na sua forma aquosa. Galera, eu quero dar mais um pouquinho de continuidade nessas aulas aqui, tá? Para a gente dar uma adiantada aí no nosso conteúdo. A gente ficou alguns dias aí sem aula, né? E eu quero dar uma adiantada para nós. E é por isso que eu quero apresentar aqui para vocês uma ligação que vai ser bem rapidinha, tá? Mais uns minutinhos aqui a gente teve na nossa aula, que é a ligação metálica. Tá? A ligação metálica. Então a gente viu agora a ligação iônica e vamos ver agora a ligação metálica. Tá? Ligação metálica. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Ligação metálica. A ligação metálica. A ligação metálica. Olha que coisa louca. É uma ligação entre metais. Então olha só. É uma ligação de metal com metal. Beleza? Metal com metal. Olha só o que acontece. Quando a gente tem uma ligação metálica, então, a gente vai estar ligando metal com metal. A gente tem vários exemplos no nosso dia a dia. Se você pegar uma barra de ferro puro, é uma ligação metálica, tá? Então, olha só, vou pegar aqui, ó, uma barrinha. Vou desenhar aqui, ó, uma barrinha de ferro. Então, nós temos aqui, ó, vários ferros. Ferros, ferros, ferros. Beleza? Nós temos aqui uma barrinha de ferro. Está fazendo ali então uma ligação metálica. A ligação entre esse ferro é uma ligação bem organizada. Tá? Qualquer ligação metálica é uma ligação bem organizadinha. Tá? Então eu vou ter assim, ó, um ferro que vai estar ligado com outro ferro, que vai estar ligado aqui, ó, com outro ferrinho, um outro ferro. Olha só. Temos aqui um monte de ferro ligado no outro. Beleza? E aí o que acontece? Nós temos aqui a ligação entre metais. Lembra que os metais, eles têm uma característica muito eletropositiva, ou seja, ele tem uma tendência de doar elétrons. Então ele vai ter aqui, ó, seus elétrons sempre sobrando, tá? Sempre querendo jogar esse elétron aqui para outro elemento para que ele se torne estável, né? Então no caso aqui do ferro, o que vai acontecer nessa barrinha de ferro que nós colocamos aqui, ó? O ferro ele vai transferir os seus elétrons para um outro átomo de ferro. Quando esses elétrons aqui foram transferidos aqui para um outro átomo de ferro, os elétrons desse aqui vai ser transferido para o outro, que vai ser transferido para o outro, que vai ser transferido para o outro e assim continua, tá? O nome disso, tá? Dessa transferência de elétrons que acontece aqui, a gente chama de mar de elétrons. Tá? O mar de elétrons. Tranquilo, gente? Olha só. Quais são as características, tá? As características dessa ligação metálica. Então eu vou colocar aqui, ó, características das ligações metálicas, tá? Bom, nas condições, olha só, primeiro, nas condições ambientais, nas condições ambientais, eles vão ser sólidos, tá? Eles vão ser sólidos, com exceção, tá? Vamos colocar aqui, ó, com exceção, exceto o mercúrio, beleza? Então olha só, fora o mercúrio, todas as outras ligações metálicas, então ligação ali entre metais, ele vai formar uma substância sólida. Tá? O mercúrio é a única substância que fica em condições ambientais, ele fica
em estado líquido, beleza? As substâncias que são formadas através da ligação metálica, elas são, olha só, elas são maleáveis, né, e dúcteis. Então, ó, dúcteis. Então, essa daqui, ó, mais uma característica. Toda ligação metálica de forma uma substância que ela é maleável e dúctil, tá ok? Olha só, essas substâncias que são formadas através da ligação metálica, ele vai ter o seu brilho, olha só, um seu brilho característico, tá? Que é um brilho metálico. Então, se você vê uma substância formada por uma ligação metálica, você vai ver que ele vai ter uma coloração própria dela. Então, você vai pegar lá, por exemplo, opa, tem uma barra de ouro na minha casa. Repare na tua barra de ouro como ele tem ali um brilho bem característico, né? Você vai ver que isso daí é uma característica dele, né? As substâncias formadas por ligação metálicas, eles tilindam, né? O que quer dizer isso, tilindam? Eles fazem barulho. Se você bater um metal em outro, você vai ver que ele vai fazer um barulhinho, tá? E isso daí tem um nome, né? Que é tilintar. Então eles tilitam, tá? Tilintam. Tranquilo? O que mais? Olha só, mais uma característica aqui deles, ó. Eles são bons condutores, tá? São bons condutores de eletricidade, tá? De eletricidade e de calor também, né? Beleza? Todas as ligas metálicas, elas são boas condutoras de eletricidade e de calor. Tá? Você pode ver, por exemplo, que na sua casa, provavelmente a fiação aí, né, que você tem, fiação elétrica, ela é feita de cobre. Então ali nós temos vários cobres que estão ligados um ao outro e que ali forma um material que ele é bom condutor de eletricidade. Beleza? Daí você me pergunta, professor, mas e se eu tivesse ligas ali de ouro, também conseguiria ter energia na minha casa? Conseguiria também, né? Teria que ser bastante rico para ter toda a fiação elétrica da sua casa feita de ouro, mas é possível também conduzir corrente elétrica através dessa liga metálica, tá? Então, olha só, as ligas metálicas são bons condutores de eletricidade e também calor. Tranquilo? Então, olha só, aqui eu também vou fazer uma tabelinha para vocês, tá? Ele na sua forma sólida, tá? Na sua forma líquida e na sua forma aquosa. Tá? Então, olha só, essas substâncias formadas através da ligação metálica, quando eles estão no seu estado sólido, eles vão ser bons condutores de eletricidade e calor. Beleza? Sua forma sólida. Na sua forma líquida, também. E na forma aquosa? Na forma aquosa, cara, não coloca nada aí não. Porque assim, ó, na forma aquosa, eu não consigo deixar um metal ele estável, tá? Ou seja, com a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, né? Eletricamente estável na sua forma aquosa. Porque se eu for diluir em água um determinado metal, ele vai ficar iônico. E aí vai cair naquela característica que eu dei ali nas ligações iônicas, tranquilo? Então, olha só, o sólido, os materiais feitos por ligação metálica, no seu estado sólido, no seu estado líquido, eles vão ser bons condutores de eletricidade e calor. Tranquilo, gente? O que eu queria passar para vocês hoje era isso. Tá? Então, a ligação iônica e ligação metálica. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar lá no Classroom uma listinha de exercícios para vocês. Façam essa lista de exercício, tá? E qualquer dúvida pode me procurar. Um beijo para todos, fiquem bem e até mais.